Primeiro, eu vou parabenizar Guilherme. Eu conheço tudo isso, né? Porque estivemos na mesma época, e realmente Guilherme era muito ativo, participava muito de tudo. Era amigo do meu amigo Armando Holanda, né? Que foi meu professor, foi meu orientador, e era um amigo, uma pessoa maravilhosa. Adorei também que você colocou muito bem como era feito o design, né? Como era feito uma arte final, né? Os materiais, que eu vou falar aqui um pouquinho também, que hoje a gente não tem esse problema, né? O problema é menor, é um outro tipo de problema agora, é só a tecnologia, né? Se o toque funciona ou não funciona. Mas, assim, foi muito ilustrativo, né? Foi muito bom. E também mostrar como você tinha um visual tão coerente, né? Tão da época também, que as pessoas estão aqui impressionadas e gostaram muito. Era isso, era muito bonito o trabalho que você fazia e também a participação como designer na associação. Nós construímos uma associação de designers, não foi? E eu acho que as pessoas não sabem disso, mas estivemos todos juntos discutindo a formação da associação, que eu não ouvi mais nada sobre isso, mas que foi muito importante. Não é? Então, é um prazer também estar junto com o Guilherme, fazendo o trabalho. Eu vou mostrar de uma outra forma, porque, como eu ainda ensino, né, eu mostro muito o trabalho que eu tenho feito ao longo do tempo, mas para mostrar como era desenvolvido, né? Então, alguns alunos já conhecem, alguns ex-alunos, eles já conhecem alguma coisa do meu trabalho, porque eu mostro para falar exatamente de qual a minha postura diante do trabalho como designer para ajudar, né, no trabalho. Não só mostrar, mas também dizer como que foi desenvolvido. Então, eu simplifiquei muito para poder falar mais desses 50 anos de trabalho, né, e como foi essa evolução. Você vem de agência, né? Eu venho de arquitetura. Né? E a gente não tinha um curso de design na época que eu era estudante de arquitetura. Então, eu queria falar nisso e falar também do que eu aprendi, não é? Como eu aprendi e como eu ensino hoje é mais ou menos a forma como eu vi design durante esse tempo. Faz 50 anos, minha gente, que eu faço este ano 50 anos de formada em arquitetura. Em arquitetura. Só que design é um pouco antes. Né? Design não, artes gráficas, um pouco antes. Vamos lá. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, eu vou começar com meus 10 anos de idade, eu disse, eu vou ser uma arquiteta, porque eu gostava de desenhar, e acontecia muito isso, né? Quando você gostava de desenhar, você ia ser um arquiteta. Não podia ser médico, não podia ser doutor, né? Advogado, você ia ser um arquiteto. E eu fui arquiteta, né? Eu me formei em arquitetura. Não existia curso de design, mas existiam os grandes profissionais que vinham da Alemanha, né? Da escola de Ulmer, né? E a Luísa Magalhães, que fazia um trabalho de artes gráficas aqui, Gastão de Holanda, que fizeram um grande trabalho que você sabe muito bem, tem livro, fez um livro sobre o gráfico amador. Você conversou muito com Gastão de Holanda sobre toda a trajetória dele, né? E eu, ao entrar em arquitetura, eu me entusiasmei. Na verdade, teve uma hora que eu vi alguma coisa numa parede, né, que dizia assim, tinha uma interrogação e uma bola no curso, né? Era segundo ano. E aí eu fiquei entusiasmada com aquilo, porque era comunicação, mas uma comunicação que me emocionou muito mesmo, eu achei muito legal. Eu estava lembrando disso e queria passar para vocês como alguma coisa lhe cativa, lhe chama a atenção.
era o teaser, né? É chamado hoje o teaser, que chama atenção, que fica fazendo você pensar em um monte de coisa, e no outro dia deram a resposta, era uma comunicação. Isso eu gostei disso aí, era segundo ano de arquitetura. Aí, eu ouvi falar no curso de Gastão de Holanda, né, que era de artes gráficas e percepção visual, e eu disse, eu quero fazer esse curso, porque isso aí é comunicação, eu quero fazer isso daí. E fui, me inscrevi. Me inscrevi, mas assim, Gastão não falava de tipo e de. Ele falava de arte, ele falava de história, ele conectava todas as artes, ele conectava, ele falava na literatura, na pintura, oh meu Deus, eu ficava fascinada com aquilo, né? Porque não era arquitetura, não, era comunicação, era história, né? Que juntava toda a cultura, era um show. Então, eu ficava tão encantada com aquilo, meus olhos brilhavam, né? Eu achava fascinante. Ele me chamou para ser estagiária dele, porque eu amava aquilo, né? Adorava, e gostei muito. E a gente tinha aquela maquininha, aquela impressora, né? Que tem lá de tipo, na, na, na universidade, né? Ela tem, e montava os tipos, e fazia livro, e falava, mas ele falava de muito mais coisas do que o tipo, do que o desenho, do que. Né? Ele falava em comunicação, em juntar os movimentos da época, como aquilo funcionava e como aquilo era traduzido na comunicação, né? Como isso comunicava. E eu achava fascinante. Então, comecei já, desde o segundo ano de faculdade, 68, 69, a fazer, a começar a fazer trabalhos de artes gráficas. E ele me deixava fazer mesmo os livros. Ele fazia poesia concreta, né? Eu imprimia com aquela máquina, eu bulia nos pitoquinhos, né? Eu fazia tudo para poder ser uma boa impressão, ela não ficar apertada, não ficar passando nada, uma impressão leve, gostosa. Mas aquilo era fascinante. Aí eu fui para Marista, né? E Marista tinha aquelas máquinas enormes, linotipos e as máquinas funcionando. Eu passava o dia lá, eu almoçava com os padres, né? Porque era tão fascinante. É muito fascinante. Os padres eram muito simpáticos, a gente passeava, às vezes eu ia muito para lá e gostava de ficar por lá, e a gente passeava. Às 6 horas, tinha caminhada pelo. Isso, porque era um lugar lindo, né? Lá em cima. Mas aquilo tudo me fascinava, os livros que Gastão fazia, né? E ele confiava em mim, ele confiava, me deixava fazer. Depois a gente foi para outra gráfica, a gráfica passou de lá para outro lugar. Depois veio o offset. Nossa, o offset! Eu queria polir no offset também, polir nas máquinas. Eu polia, eu imprimia uma vez, eu imprimia 2 vezes, eu botava 2 cores, né? Aquelas máquinas enormes, Pepito lá, fazendo. Aquilo era muito bom. Tudo eu participava, eu queria saber como é que funcionava. Eu não sabia fazer, certo? Eu não sabia polir nas maquininhas, mas eu sabia pedir o que eu precisava. Que eu sempre falo para os alunos, né? Assim, não é você saber fazer, mas é você saber dizer o que você quer, para que o seu trabalho tenha essa força, nessa comunicação. Eu queria cortar você, mas eu comecei dentro de gráfica, entendeu? Isso. Então, eu tinha muita relação com o pessoal que fazia, e algumas coisas eu sabia fazer também, porque tinha muitos anos de gráfica. Né? Isso. Gráfica é uma coisa maravilhosa. Era fascinante, não era? E Pepito deixava a gente fazer, deixava a gente entrar, bulir. Eu disse, eu quero uma cor, depois eu quero uma cor mais forte. Eu dava um chapado com duas entradas, eu apagava a chapa, né? Tinha uma chapa. Né? E só imprimia uma coisa, tinha que estar bem no lugar. Era um sofrimento, viu? Solange está dizendo aqui que Neide me levava para o Marista. Solanginha. Eu levava ela para o Marista, minha Solanginha. E assim, mas ela sabe disso, como eu era fascinada, como eu gostava. Né? E aí foi passando e Gastão foi embora.
ele foi embora e deixou... e aí, o Peixe tinha entrado um ano depois no curso e estava no escritório também. Então, Gastão deixou. E aí, nós resolvemos fazer a multiprogramação visual, né? E Gastão, então, deixou muita indicação, porque ele era muito bem conectado, ele tinha conhecimento com todo mundo, era uma maravilha, assim, na alta sociedade, né? Que respeitava muito. Ele deixou a indicação para o nosso trabalho. E nós fizemos isso muito bem, né? As primeiras. E aí é que eu quero lembrar que o computadorzinho que hoje a gente tem na mão eram as caixas, assim, os guarda-roupa, né? E a gente fez um trabalho para... Eu acho que era Telesystems, ou alguma coisa Systems. Eu sei que era um espaço enorme, assim, cheio de guarda-roupa, assim, enormes, né? Assim, um trujão. E hoje você tem só aquilo na mão. Então, assim, eu vi isso acontecer, né? Essa empresa francesa veio para cá, os computadores. Nossa! Daí, nós fizemos tudo muito bem, nós tínhamos muito contato, estava muito bem, mas eu fiquei querendo ir lá para Londres para ver algumas coisas mais, porque a gente não tinha internet, não é? Então a gente tinha que sofrer. E aí eu fui para a Inglaterra, eu queria fazer curso, etc., e fiz curso na universidade, mas eu trabalhei, eu consegui, porque eu fazia também lojas, além da multi, eu fazia também lojas, e eu levei esse trabalho debaixo do braço. Se eu vou levar meu trabalho, pesava, não, mas eu levei tudinho, não tinha internet, não tinha computador para eu levar na mão assim mais fácil, era no peso mesmo. E saí batendo até que eu consegui trabalhar como designer na Inglaterra, em exposições, né? Porque como eu tinha a questão da arquitetura, inclusive eu tinha colocado esse tridimensional no escritório de Gastão, porque Gastão era um advogado, né? Ele era de letras, e a gente tinha a Cecília é quem fazia mesmo desenho. E eu entrei com arquitetura com o tridimensional, fazendo exposições, etc., né? Fazendo alguma coisa de ambientação, painel para ambientação. Mas na Inglaterra também tinha essa questão de ser uma arquiteta, né? E foi maravilhoso mesmo. Trabalhei, tinha empresas maravilhosas com quem a gente trabalhava, a Shell Marine, só para dizer algum nome, a Christian Dior, a gente fazia trabalho sempre para eles, e foi uma experiência excelente. Excelente. E tirar aquele tabu, né? Você acha que você é do Nordeste, você não, eu sou... Fiquei lá junto de Caetano, Gil, ali no Notting Hill, vendo toda aquela evolução das coisas, né? O que acontecia. E era muito... Aquilo que Gastão tinha falado tanto, né? Aquilo é um movimento, eu tenho que estar perto daquele movimento para poder traduzir no meu trabalho. Eu acho isso muito importante. Eu digo todo dia aos meus alunos, pelo amor de Deus, peguem suas maletinhas e vão embora, porque é muito gostoso. Bom, voltando, eu voltei de novo para a multi, né? Voltei por algum tempo, mas aí eu fiquei grávida e tal, e aí ficava mais complicado. E aí entrei na universidade, fui convidada por vocês, né, Edna, para fazer parte da universidade, quando Solanginha agora era minha aluna, eu, Hans, e foi a primeira turma. E aí eu fui passando aquilo tudo que eu tinha conhecido, aquilo tudo que eu tinha feito, para a universidade, mas sempre muito assim preocupada com o que você vai fazer, mas o sistema, como você vai não ver a imagem isolada, ser dentro de um sistema, fazer uma identidade visual. Aí quando as pessoas falam a marquinha, não tem marquinha, tem identidade visual, é tudo, né? Eu assim, brinco muito com isso. Mas isso foi muito importante, a experiência, o que eu vi lá, o que tirou de mim aquele medo, eu acho que isso foi muito importante. Bom, voltando, eu tinha, na universidade,
é um trabalho que eu amo também, porque eu amo os meninos, adoro passar o que eu posso passar para eles, e também eles me retornam, assim, eu aprendo todo dia, agora eu já sei que é as músicas, hoje minha mãe estava falando das músicas, e é muito gostoso mesmo. E eu comecei a fazer o meu escritório, não é sozinha, porque com essa dificuldade, inclusive eu tenho uma filha especial, era muito complicado assim, ter a participação. E fizemos um escritório maravilhoso, com gente muito legal, muito gostosa, era um astral muito bom. E na universidade. Na universidade, aí eu vou mostrar aqui, a partir de 80, né, alguns trabalhos que eu desenvolvi no escritório, que algumas pessoas conhecem, mas que eu vou falar, mas são apenas alguns, só para mostrar como foi a evolução disso até o final do século, que é a história que a gente vai contar aqui. Vamos passar? Vamos passar agora? Deixa eu ver. Bom, você já falou, isso aqui sou eu em 1998, viu, gente? Olha aí, os cabelinhos mais brancos, quase igual, tá vendo? Mas já tinha cabelinho branco. Bom, esse era meu escritório, muita gente conhece, né? Falando, Solange, por exemplo, pode falar, porque ela participou do nosso escritório também, e na universidade também, na reitoria. Então, temos muita gente maravilhosa que participou comigo do trabalho. Aí vamos nós. Isso foi... Teve uma apresentação de 4 designers homenageados nesse salão de 98, que foi bem interessante. E aí eu estou mostrando alguma coisa desse salão, que é até 98 que a gente está falando. E vou falar, assim, o que cada coisa vai acontecendo, eu vou falando nos trabalhos, tá certo? Vamos lá. Primeiro, esse aí era o meu escritório, o Salão de Pernambuco Design, o símbolo também nós criamos. Sim, sempre, todos os designers sempre dizem, fale do açúcar, né, do café, que era do açúcar estrela, café estrela, e o café foi lançado. E foi muito importante, porque a gente criou uma consultoria, a gente começou a trabalhar dentro da empresa, dentro da indústria. Porque eu não entendo você trabalhar com as máquinas e o produto sem conhecer o produto. Né? Então, a gente fez um escritório onde a gente tinha todo esse conhecimento de como funcionava, para que a gente pudesse traduzir o que eles pretendiam. Mas eu não ficava somente na imagem daquele produto, né? Eu via os outros produtos, que eu chamo os irmãozinhos, são os irmãos todos da indústria. Fora isso, a imagem, a identidade, a revisão da identidade, todo o trabalho. Eu só podia fazer isso com uma consultoria, que foi o que aconteceu, dentro da indústria, vendo como funcionava cada produto e o que podia fazer melhor sobre eles. Não é? Vamos... o símbolo, eu acho que era a Luiz Magalhães, eu acho. Esse aqui eu sei que é Luiz Magalhães, o símbolo. Né? Ele tinha o símbolo, esse símbolo do banco, com Banco Mercantil de Pernambuco S.A. Era assim. Mas aí o arquiteto me convidou para fazer o trabalho e aí eu sugeri ter somente a palavra mercantil, porque era muito mais rápido e mais simpático. Isso foi muito importante. Aí entrava a arquitetura aplicada, o design aplicado à arquitetura, que eu fazia com muita tranquilidade por ser arquiteto, sem ferir os projetos dos arquitetos. E isso era muito bom, porque é um brinco, né? Imagina, olha, tinha um Brenan aí na casa, etc. Eu ia lá e colocava qualquer coisa, pichava, não podia
né? Então, isso tudo é muito trabalhado, e eu converso muito com os arquitetos para que eles tenham realmente essa necessidade. E era um tempo em que as pessoas pediam muitas coisas, como a Guilherme mostrou, não é, Guilherme? As pessoas gostavam de ter identidade visual, gostavam de ter um trabalho bem feito, gostavam de ter um visual. Não é? Eu acho que isso mudou um pouco hoje, mas isso era uma necessidade, as pessoas tinham necessidade de ter uma identidade visual, porque ele marcasse. Não era muito forte tudo isso. Isso era internamente, olha lá, o Chitãozinho Chororó, né? O cabelinho do Chitãozinho Chororó, isso é 1980. Também feiras, exposições com os arquitetos, eu gosto muito de trabalhar com os arquitetos, o nível da altura dos espaços, eu tinha feito isso na Inglaterra, né? Então era muito gostoso poder fazer isso na feira na exposição de animais, onde eu morava junto, né, da exposição de animais quando era novinha. Foi muito gostoso. As entradas, a sinalização, toda uma coisa de festividade que era gostoso. Começaram os shoppings, né? Os shoppings com programação visual, esse é o Shopping Tacaruna, eu não mostrei muita coisa dele. Eu não tirava muita fotografia, eu não tiro muita fotografia dos trabalhos, mas dá para a gente entender, né? A gente está falando aqui com designers. O metrô, a instalação, toda a programação visual, que era uma programação visual nacional que vinha era a programação visual de São Paulo, né? Mas nós vimos todos os símbolos do metrô, estudamos todos os símbolos de cada estação, os mapas, a instalação, o colorido que deveria ser colocado, tudo isso foi no nosso escritório que programou. Eu tinha feito muita coisa com outros trabalhos também do TIP, né? Estação rodoviária e tal, mas o do metrô eu achei o mais gostoso. Não tenho aqui mais imagem do que isso. E na universidade, eu fui convidada na universidade, indicada por um outro professor, para fazer a sinalização do campus. Esse projeto está guardado lá. Ele foi instalado em 1990, mas ele foi feito em 1980 e pouco, né? E era uma base... Mas a gente não podia fazer isso sem ter a identidade visual da universidade. Então, nós trabalhamos e deixamos a universidade organizada. Ainda hoje a cor da universidade é essa, né? E a gente tem um trabalho que foi muito importante. Não era só... Eu não consigo ver só a identidade, eu consigo ver tudo e promover e propor muito mais coisas, né? Muito mais um trabalho mais integrado. Olha lá, Solange, você está lembrando, Solanginha? Esse aqui é um trabalho, né, de aplicação da identidade nos diversos materiais gráficos. Muito gostoso. 81, tá vendo? 80, 81. Isso me deixou muito, muito honrada, né? Porque é da universidade, um professor da universidade fazendo trabalho. Chamei outro professor da universidade, que era o Clóvis, né? E foi muito interessante para fazer a parte de materiais do sistema de suportes, ele era muito bom nisso. Outro trabalho que foi muito importante também, isso aí a gente tem. Primeiro, o Marotel não era assim, a gente fez uma revisão de uma coisa, depois que a gente fez, em 90, o Atlantic Plaza, a marca do Atlantic Plaza, é que eu refiz a marca do Marotel. Então, o Marotel era 80, foi 80, então fiz todos os impressos. Oh, meu Deus, que tempo bom que a gente tinha cliente, não é, Guilherme? A gente tinha clientes gostosos, que gostavam, que vibravam, né? Aí o Marotel. Mas aí, em 90, o Atlantic Plaza. Aí eu consegui fazer no computador. Sozinha. Sentei e fiz essa marca do Hotel Atlantic Plaza. E aí liguei para o cliente. Você quer ver? A marca está linda. Eles têm... Manda pelo Xerox. Eu me lembro disso perfeitamente. Manda pelo Xerox. O seu Xerox tem cor? Porque tinha Xerox, minha gente. Tinha Xerox.
Os xerox têm cor? Não. Então, eu quero ver o brilho dos seus olhos. Eu vou aí com o trabalho debaixo do braço. Mas eu vi o brilho dos olhos dele. Esse agora o Marotel ficou velho. Aí eu tive que rever a marca do Marotel. Né? Depois, 10 anos depois, vem o Somerville. E o Somerville tem essa marca oficial, mas tem essa que é um resort. Né? Então, são 3 hotéis diferentes, mas que eles têm uma identidade, que é a ondinha que passa em todos eles. Né? Teve alguma transformação, que a bandeira mudou, mas ele acontece. Atlantic Plaza, Marotel, Somerville, e esse é para todos os hotéis. Tem milhões, são milhões de impressos maravilhosos, né? Nós fizemos tudo. E quando não tinha, a gente propunha, a gente ia propondo, né? E essa era a pasta básica. Outra coisa gostosa também, que o Daniel Dubin, por exemplo, participou também desse trabalho do Marotel, que era interessante, que eram os cardápios. Gente, cardápio produzido, bonito, gostoso, né? Essa ilustração é de Daniel Dubin, eu incluía o artista, né, no trabalho, e era fascinante. Então, outros cardápios, né? As pessoas faziam cardápios bonitos, como se fosse no navio. Eu fui orientada por uma pessoa que era de navio, né? Chefe lá da cozinha do navio. Ele me dizia como é que se montava um cardápio para que a gente pudesse se emocionar com o cardápio quando abria. E vários restaurantes também, né? Esse é um grupo de restaurantes, não são iguais, mas eles são... que a gente fazia, era uma emoção, porque tinha nas paredes Antonioni, todo um clima. Isso é 80 e pouco, 80, certo? Olha só que alegria, mas era tão gostoso. Continua sendo gostoso, não era mais gostoso. Aqui, sabe o que eu fazia? Não tinha xerox, que eu falei para vocês? Eu pegava a folha que tinha lá no escritório e xerocava, montava de fotografia, que você já viu como era, e imprimia. Aí botava a cor para negativo, positivo, tá. Aí faltou a carta de vinho. Aí eu fui lá na minha casa e tinha uma parreira. Aí eu tirei, fotografei e mandei. Não fotografei, xeroquei. Não tinha essa história de fotografar com celular, não. Se tivesse, eu ia fazer, mas eu iria fazer. Vamos lá. Aqui é uma evolução do tempo. Eu não sabia fazer, né, computação, meu Deus do céu, meu Deus, que negócio mais agoniado. Mas eu tinha uma estagiária que sabia. Então, eu ficava, ponta para a direita, ponta para a esquerda, vira para frente, que é esse daqui, esse de trás, esse azulzinho. E aí, com o clipart, também são aqueles bem primário mesmo, né, de computação. Depois tinha sombra. Aí eu já comecei a botar sombra no computador, 3 anos depois. 3 anos depois já estava arrasando, fazendo as fotografias em alto contraste e colocando nas caixinhas. Sim, 10 anos de história. E também havia muita... ele mostrou algumas coisas de congresso, né, de eventos, muito evento. A gente falava, gritava, falava, era muito gostoso, né? E tinha muito seminário, muita atividade. E esses são alguns seminários que a gente passou. Bom, aqui não é muito boa a foto, mas eu tenho a The Design, né? Que eu tenho a honra de ter sido escolhida para fazer a marca do The Design quando ele foi formado. Então, eu fiquei muito satisfeita. Tem a Silp, outros hotéis, fiz muito hotel, né? Mas aí hotéis do Nordeste, isso aqui é Piauí, Paraíba, o Motel do Sol, que era muito famoso aqui, algumas coisas de lanchonete muito modernas, de batata recheada, né? E o The Design, por isso que essa foto está aqui. Bom, esse The Design, a ideia era a gente ter essa palavra design abrindo, fechando, subindo, descendo, botando na cadeira, né? Muita animação que vocês vão ver nos... Aqui! Isso aqui é muito gostoso. Eu esqueci, botei isso hoje, no final. Nossa, meu Deus, eu sou
sócia fundadora do Eu Acho é Pouco, né? Em 1978, eu acho. Não sei, 73, quase 40 anos. Isso aí está no livro, que foi uma coisa fantástica, que eu sempre digo, uma das grandes oportunidades, porque até hoje é a mesma cor, é o mesmo estilo, é o mesmo jeitão. Né? É um orgulho muito grande. E aí eu fui para esses 50 anos. Algumas clínicas, alguns são eles. Esse que eu amo, né? Que vocês todos conhecem, que é o Espaço Ciência, que eu adoro é a brincadeira dele. Né? Assim, não precisa ser a rigidez, mas a gente brincar. Eu acho que a gente tem que ser alegre, né? Para mostrar a comunicação. Nada muito duro, sério. Brincar. E aí essa era uma brincadeira gostosa, né? Que a gente tirava daqui e colocava. Antes vocês conhecem. Isso aqui foi muito tempo, queria uma coisa muito alegre, muito brincalhona, né? Mas isso foi uma boate que aconteceu aqui. E eu brincava também, ó, eu adoro brincar, né? Brincar botando música, brincando com as peças gráficas. Eu acho isso gostoso. Esse é do mesmo grupo, né? Que é o Nirai, que ainda existe, mas eu vi que alguma coisa mudou atualmente, quando eu passei lá essa semana. Mas, enfim, é uma marca que foi muita força. Eu sou a acadêmica, então essa é da marca, a única acadêmica no mundo de design, da Academia de Ciências. Engefrio, que foi um dos grandes trabalhos com essa história de o visual era importante. Né? Isso aí era não é essa, a marca que me deu muito prestígio. Ela era tão forte, a Engefrio, no visual, que ganhou a Honda, somente, né? Por causa do trabalho bem feito. Hoje eu estou fazendo outro trabalho com eles, assim, mais ligado à Engefrio, mas também para a Honda. Mas essa é a marca nova da Engefrio. Mas, assim, veja a força, isso é 40 anos atrás, 40 anos atrás, 80, né? Quando começou alguns trabalhos para a Honda também, né? Para a Honda local, né? E a instalação toda da Honda também existia muito. Porque o que aconteceu? Que era o que eu queria dizer, por isso que eu estou passando para essa época agora. É que a gente tinha empresas pernambucanas que se desenvolviam com um bom preço aí, vocês estão vendo, né? Vocês viram o bom preço acontecer e depois ele passa a ser internacional, né? Passa a ser uma bandeira estrangeira, né? E fica mudando, bandeira estrangeira é francesa, é americana, aquela confusão. Mas a gente tinha os clientes para fazer, não é, Guilherme? A gente tinha o cliente, né? A gente podia, a gente conversava com o dono, né? Guilherme estava mutado. Não é isso? A gente falava com o dono. Hoje a gente tem manuais que vêm para a gente instalar, mas, assim, existem muitas empresas que estão fazendo. Isso vocês devem conhecer, né? Que são áreas diferentes. Isso aqui foi um trabalho que eu achei importante, porque foi uma organização visual da aba, né? Aqui eu estou só mostrando o que a gente fez. Esse é para Paraíba, também uma organização, as empresas não são iguais, mas elas têm um conjunto, né? O CAC, que sempre me pedem alguma coisa para fazer, aí eu já fiz porta pintada, já fiz isso, já fiz aquilo. Eita, saiu correndo, não foi? Por que saiu correndo? Fui eu que sem querer cliquei aqui. Oh, desculpa. Culpada. Desculpe, então, Ney. Cliquei não, aí eu mudou. estava olhando para cima. Não, pior que eu estava olhando para cima. Estava entusiasmada aqui. O CAC, né? Isso foi Walter, quando foi diretor, aí me pediu para fazer um trabalho para o CAC. E eu acho que quanto mais alegria, melhor, né? E esse aí está lá na frente, as pessoas, os alunos conhecem, os professores também, então está lá na frente. Mas eu queria que desse cada um deles tivesse uma cara, né? Mas que tivesse a sua linguagem comum. Assim, não fizemos muita coisa, porque dinheiro é uma coisa difícil, mas há uma proposta.
Olha, doces, gostoso, né? Sacolas, caixinhas, é tudo muito gostoso. Né? Eu adoro fazer. Essa foi uma transformação, essas empresas, elas atualmente é uma renovação da imagem. Do Itaú, não Itaú nem tanto, Santander, Bradesco, e as empresas estão pedindo para fazer essas transformações. Essa eu fiz logo depois da pandemia, né? Logo depois. Então, a transformação que era a marca dentro de uma caixinha, que a gente tirou da caixinha, e a ideia era se comunicar mais com os jovens. É toda uma linguagem, porque a gente faz um trabalho integrado com outros profissionais, que eu acho importantíssimo. Então, a TGI, a gente tirou ele da caixinha preta, que há 20 anos que eu trabalhava com isso e não me deixava bulir, para uma coisa de mais liberdade, sem perder alguns elementos, como a barrinha, a tipografia, a forma de escrever, etc. Isso é uma das grandes empresas de consultoria do Estado, né? E eu tenho um prazer de trabalhar com eles. Só serve que é empresa, por exemplo, faz só fardamento, né? E essa empresa só serve, a gente fez agora a reforma, só que ele tem 50 anos, ela tem 50 anos, a gente fez a renovação visual dela, sem poder mudar muita coisa. Hotel em Serra Talhada tá bombando Serra Talhada, e a gente fez esse hotel agora, que ficou ótimo, e agora já tem uma academia, que eu não estou mostrando aqui, então é uma coisa bem atual. E essa última, que eu amo, que eu amo de paixão, né, que é o restaurante japonês, que agora vai ter um outro mais requintado, onde a gente transformou apenas isso para um dourado, mas é um trabalho que eu realmente acho gostoso de ter feito. Essa aqui é uma aplicação. Bom, eu não tenho nenhuma fotografia, porque eu não sei, eu não tenho tempo, eu não tenho saco para estar fotografando, mas eu devia fotografar isso já instalado. É fardamento, é material gráfico, é tão gostoso, é embalagem, é uns tiquinhos, umas coisas assim. Quer dizer, sempre, se não tivesse, ninguém pedia você propõe, mas propõe um pacote, uma coisa maior, para que para isso evolua. Então, é sempre nisso. Essa é a última imagem que eu fiz, certo? Eu queria passar isso, assim, o que a gente tinha, né, de trabalho, de necessidade, de solicitações, para hoje que a gente, trabalhando com computação gráfica, né, dá para fazer em casa, dá para fazer tranquilamente, né? Mas, assim, eu tenho limite, porque é muito mais tecnologia, né? Eu dou mais consultoria visual a Instagram, ao site, né? Assim, eu não sei fazer, e eu não quero aprender também, mas eu oriento visualmente como tudo isso aí deve funcionar, né? Que sentimento, que tipo de comunicação a gente pode ter para agradar. Mas não sei fazer, eu não sei apertar um pitoco, não sei nem usar, né? Mas o visual incomoda ou não incomoda, porque existem determinadas, a gente tem a noção de como ela deve ser apresentada. Então, eu tenho feito isso, uma consultoria em torno de cada mensagem, cada informação que é dada, mas agora com tecnologia, com movimento, né? Que a gente não tinha, era muito mais estático. E hoje a gente tem toda essa brincadeira. Então, a gente tem que pensar sempre como é que funciona. Eu passo o dia todo olhando, né? Para ver se eu aprendo, porque tá fora do que eu sempre tive, né? De trabalho. Mas foi um prazer mostrar isso. 50 anos, vou fazer um selinho, 50 anos. Aí acho que a TGI eu fiz 3.0, 5.0 de trabalho, não é de idade, não, é de trabalho. Né?